Quando completou 85 anos, a senhora Wilson entrou em um avião para realizar seu sonho. Ela era uma senhora sem bens materiais e de roupas simples, porém sua passagem era na classe executiva quando um milionário cruzou o seu caminho e a humilhou na frente de todos. Ela revelou o que estava fazendo ali e também disse quem era seu filho, deixando o homem completamente em estado de choque. A senhora Helena Wilson nunca tinha experimentado voar antes. Quando ela chegou ao aeroporto, ficou inicialmente confusa, sem saber o que fazer. Olhando ao redor, decidiu seguir um grupo de passageiros que estavam se apressando para entrar no avião. Ela presumiu que eles estavam familiarizados com a situação. Para uma mulher que cresceu em uma cidade pequena no estado, a experiência de fazer o check-in no aeroporto parecia quase inacreditável e até um pouco mágica. A idosa escondeu a chave de sua casa no sapato, como sempre faz, para evitar perdê-la. No entanto, ela não tinha conhecimento de que os detectores de metal nas molduras das portas reagiriam à chave. Apesar de a senhora Wilson ter se vestido elegantemente para a viagem, sua aparência levou os outros passageiros a evitá-la, talvez pensando que ela fosse uma mendiga ou alguém de uma família com poucos recursos. Por essa razão, a funcionária do balcão de atendimento ficou muito surpresa ao notar que a senhora idosa possuía um bilhete para a classe executiva. Enquanto passava esse período, a senhora Wilson quase perdeu a oportunidade de embarcar em seu voo, pois estava seguindo os passageiros que iriam para o extremo oposto do país. Somente graças à assistência de um funcionário solícito do aeroporto é que a idosa conseguiu chegar à zona de partida, onde alguns dos passageiros já aguardavam para embarcar na aeronave. O homem ofereceu um belo sorriso à senhora Wilson e a guiou até o portão mencionado em seu cartão de embarque. Ele a aconselhou a esperar ali para evitar se perder novamente no aeroporto. Durante todo esse tempo, a idosa brincava nervosamente com sua bolsa nas mãos, lançando olhares ao relógio de tempos em tempos. "Esta é a sua primeira vez em um avião?" indagou um jovem de aparência amigável, que aparentemente também possuía um bilhete de classe executiva. "Sim", respondeu a senhora. "Esta é a primeira vez para mim, estou genuinamente preocupada." As palavras da senhora Wilson estavam repletas de ansiedade. Nesse momento, começou o processo de embarque e a comissária de bordo, com um sorriso cortês, solicitou aos passageiros que se dirigissem à ponte de embarque, que ligava o aeroporto à aeronave. A comissária pegou o cartão de embarque da idosinha e a conduziu até seu assento. Mas o assento da senhora estava ao lado de um homem bem vestido, cujo rosto demonstrou descontentamento ao avistar a senhora Wilson. Ele deixou a revista de lado e questionou: "Isso é classe executiva, não é? Por que eu deveria pagar mais para acabar sentado ao lado dessa senhora idosa? Senhor Thomas, por favor, acalme-se. A senhora Wilson possui exatamente o mesmo tipo de bilhete que o senhor. Você pode ver aqui no cartão de embarque dela. Dê uma olhada", explicou a comissária de bordo, esforçando-se ao máximo para manter a tranquilidade. "Eu não quero ver nada." "Eu entendi. Eu deveria ter adquirido o bilhete de classe econômica." O homem grosseiro elevou a voz e continuou se recusando a mover sua revista do assento da senhora. Durante todo esse tempo, a senhora idosa infelizmente observava ansiosamente a discussão se desenrolar, sem pronunciar uma única palavra. Todos os outros passageiros acabaram involuntariamente escolhendo lados. Alguns demonstraram simpatia pela idosinha, enquanto outros, pelo contrário, eram abertamente contrários à sua presença na classe executiva. Entre os que defendiam a mulher confusa, estava o jovem com quem ela tinha conversado enquanto aguardavam o embarque no voo. Não querendo aceitar o comportamento repugnante do homem, ele optou por apoiar a idosa. "Meu Deus do céu!" ele exclamou. "A idade da senhora Wilson supera muito a sua, e você está agindo de maneira bastante indelicada, mantendo-a em pé enquanto você desfruta confortavelmente do seu assento." Depois de ouvir as palavras do homem, o Sr. Thomas ficou notavelmente constrangido e diminuiu um pouco o tom. No entanto, o sentimento de indignação entre os passageiros da classe executiva já estava avassalador. Incapaz de discernir uma solução para essa situação,
e sem saber como lidar com a situação, a comissária de bordo lançou um olhar suplicante à idosa. A senhora Wilson percebeu que, sem querer, acabou sendo a causa desse escândalo. Ela suspirou com tristeza e comentou: "Bem, deixemos para lá. Não vamos discutir. Vou trocar para a classe econômica e isso encerrará o assunto." Seus olhos se umedeceram ao dizer isso e parecia que, naquele momento, ela se sentia vazia e sem propósito, ao notar olhares de desaprovação de vários lados. O Sr. Thomas optou por ceder e retirou a revista do assento da Sra. Wilson. "Sente-se, senhora. Esse é o seu assento por direito e você pagou por ele completamente." Sem conseguir articular palavra, a senhora idosa se acomodou com precaução. Contudo, a mulher não percebeu que sua bolsa se abriu quando ela se sentou e uma foto antiga com as bordas encurvadas caiu. O Sr. Thomas se agachou e pegou a fotografia, notando a imagem de um menininho nela. "Essa imagem provavelmente tem um significado especial para você." Thomas fez uma pergunta, passando a foto para a idosa. A senhora Wilson segurou a foto com cautela, como se fosse o bem mais valioso do mundo. Ela deu um belo de um sorriso, como se todas as marcas do tempo tivessem misteriosamente se suavizado. "Sim, este é meu filho. Ele é piloto e está comandando o avião em que estamos agora", respondeu a idosa com orgulho, enxugando os olhos com um lenço. Ao ouvirem as palavras dessa mulher que aparentava simplicidade, os passageiros da classe executiva imediatamente se acalmaram, prontos para escutar sua história. Helena Wilson compartilhou que cresceu em uma família de poucos recursos, tendo 4 irmãos. Seus pais, Kate e John Wilson, gerenciavam uma pequena propriedade rural que os ajudou a passar pelos tempos difíceis e evitar a fome. Estava sob os cuidados de Helena, a irmã mais velha, o que significava que grande parte das responsabilidades de criá-los recaía sobre seus ombros. Peter, o irmão mais novo, enfrentava dificuldades mentais e necessitava de cuidados e atenção especiais. Quando a Segunda Guerra Mundial teve início, o pai de Helena se voluntariou para o exército, onde lutou contra as forças militares japonesas nas ilhas do Pacífico. Antes de partir, John Wilson entregou à sua filha um precioso objeto de família, uma herança de valor, que havia sido transmitida por várias gerações. Ele pediu a Helena que zelasse por essa relíquia até seu retorno. Infelizmente, John Wilson voltou para casa em um caixão envolto na bandeira nacional. A família Wilson ficou devastada com a tristeza pela perda do líder da família. Após o falecimento de seu pai, a mãe se afastou e nunca mais teve contato com outro homem para compartilhar sua vida. Com o tempo, Helena envelhecia e era hora de pensar em formar sua própria família. No entanto, em vez disso, ela teve que permanecer com sua mãe, cuidando de seu irmão Peter, que enfrentava desafios mentais. Os outros 2 filhos de Kate haviam se mudado para uma cidade maior, deixando Peter, a irmã e a mãe idosa à mercê do destino. Foi apenas mais tarde na vida que Helena Wilson encontrou o amor verdadeiro. Com 28 anos e já tendo perdido toda a esperança de se casar, ela conheceu Jack. Ele era um homem bonito que trabalhava em uma fazenda, cuidando de rebanhos de ovelhas em busca de pastagens. O relacionamento deles evoluiu rapidamente, e Helena sentiu como se estivesse vivendo um conto de fadas. O casal estava planejando o casamento, mas a má sorte que acompanhava a família Wilson não permitiu que a jovem aproveitasse sua felicidade. Em uma noite, o irmão de Helena, Peter, que enfrentava desafios mentais, acabou incendiando a casa deles. Jack se apressou para tentar resgatar Peter, mas infelizmente, ambos perderam suas vidas no incêndio. Sem um lar para morar, Helena e sua mãe se viram obrigadas a ocupar um antigo chalé. Elas adquiriram o lugar com os fundos obtidos com a venda das ovelhas de Jack. Foi nesse período que Helena descobriu que estava grávida. No entanto, sua mãe já estava exibindo sinais de demência, manifestando-se em comportamentos agressivos. Em várias ocasiões, Kate tentou agredir sua filha grávida com uma faca, culpando Helena por todas as dificuldades enfrentadas. A infeliz Helena deu à luz um adorável menino. Porém, ela vivia com um constante temor de que sua mãe pudesse inadvertidamente prejudicar o bebê. Ao longo de 3 anos, Helena viveu em um estado de medo perpétuo pela segurança de seu filho. Exausta da tristeza e dos infortúnios que a haviam atingido em tão pouco tempo, ela decidiu enviar o pequeno Kevin para um orfanato. Com os olhos marejados,
Helena sinceramente acreditava que o garoto estaria melhor em um orfanato do que sob o mesmo teto que sua avó, que poderia lhe causar mal. Depois de deixar seu filho na instituição, Helena permaneceu com a mãe por mais alguns anos até o falecimento dela. Em seguida, ela retornou ao orfanato com a intenção de trazer seu filho de volta para casa. No entanto, recebeu a notícia de que Kevin havia sido adotado. Desde então, Helena tem buscado reencontrar seu filho por muitos anos, mas apenas recentemente ela obteve sucesso. Isso aconteceu graças à organização voluntária especializada em localizar parentes desaparecidos. Assim, ela adquiriu um bilhete de classe executiva para ficar mais próxima de seu filho, que estava pilotando a aeronave naquele momento. Por acaso, a senhora Wilson conseguiu finalmente encontrar Kevin exatamente no dia de seu aniversário de 85 anos. Agora posso partir em paz. Não tenho certeza se vou para o paraíso, mas estou imensamente feliz por meu filho Kevin estar bem, declarou a idosa, enquanto chorava suavemente. A história da senhora Wilson não deixou nenhum passageiro indiferente. Alguns deles até reformularam totalmente sua visão de vida. A idosa não notou como, após ouvir sua narrativa, a comissária de bordo adentrou a cabine de pilotagem e disse algo ao piloto. Poucos minutos depois, uma mensagem ecoou pelos alto-falantes do avião. Prezados passageiros, é o capitão falando. Nossa jornada aérea está chegando ao fim, mas isso não significa que nossas vidas devam encerrar junto com ela. Cada uma de nossas vidas é uma montanha-russa de altos e baixos. Porém, isso não é razão para acreditar que alguns de nós tenham mais sorte do que outros. Desde o nascimento, todos nós recebemos oportunidades, e o rumo de nossas vidas é moldado pela forma como as aproveitamos. Os erros que cometemos são parte essencial do aprendizado e da compreensão do poder do perdão. Portanto, não devemos caçar culpados quando eles não existem, assim como não devemos alimentar rancor por aqueles que talvez não possamos compreender. Também quero enviar uma mensagem para minha mãe, que está voando conosco hoje. Amo-a profundamente e a perdoei há tempos atrás. Ela é uma pessoa maravilhosa e merece respeito. Após as palavras do piloto, os passageiros lhe brindaram com uma ovação de pé, felizes por ver que tudo acabou bem. Quando o avião tocou o solo, a senhora Wilson abraçou seu filho pela primeira vez em muitos anos. Com lágrimas de alegria, a senhora entregou a Kevin o tesouro de família de ouro, que ela guardou todos esses anos. O homem segurou a relíquia da família com cuidado e chorou como uma criança, incapaz de conter suas emoções. Ele esperou por esse momento durante toda a vida. Na jornada da vida, enfrentamos desafios que podem parecer insuperáveis, mas nunca subestime a força que existe dentro de você. Assim como Dorothy, que superou perdas e obstáculos, lembre-se de que cada revés é uma oportunidade para crescer e aprender. A vida é uma montanha-russa de altos e baixos, mas é a maneira como você enfrenta esses momentos que molda seu verdadeiro caráter. Nunca deixe de buscar a luz mesmo nas situações mais escuras, pois há sempre esperança à vista. E lembre-se, o poder do perdão e da resiliência pode transformar sua jornada em uma história inspiradora de amor, superação e conexão profunda. Pessoal, se gostou dessa história, peço gentilmente que se inscreva no canal e não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda a transmitir essa mensagem para mais pessoas. E se preferir, assista essa história que está aparecendo na sua tela. Com certeza, ela vai te emocionar também. Fico por aqui e até a próxima.